Você já imaginou como reagiria ao descobrir uma carta escrita por Pôncio Pilatos, o governador romano responsável pela crucificação de Jesus? E se essa carta revelasse um profundo arrependimento pelo papel que desempenhou na morte de Cristo? Mais surpreendente ainda, o documento teria sido enviado ao imperador Tibério, relatando não apenas o julgamento e a execução de Jesus, mas também algo extraordinário: sua ressurreição. Vamos ao relato intrigante deixado por Pilatos. A carta começa com uma saudação formal de Pôncio Pilatos a Tibério César. Pilatos narra o surgimento de um homem extraordinário em sua época, chamado Jesus Cristo, descrito como alguém de virtude incomparável e amplamente reconhecido como um profeta da verdade. Seus próprios discípulos o chamavam de Filho de Deus, pois acreditavam que ele realizava feitos incríveis, como ressuscitar os mortos e curar os enfermos. Imagine o impacto dessa declaração para Tibério. Um governador romano relatando a existência de um homem com poderes tão impressionantes que deixavam uma marca profunda em todos que o encontravam. Pilatos também destaca que, apesar de ser admirado por muitos, Jesus provocava inveja entre os líderes religiosos, um sentimento que acabou levando ao seu julgamento e à crucificação. Neste ponto, a carta ganha um tom ainda mais cativante, pois Pilatos descreve a aparência física de Jesus com uma riqueza de detalhes rara para a época. Ele parecia querer imortalizar a imagem de Jesus, para que qualquer pessoa pudesse reconhecê-lo caso visse ou ouvisse outros relatos. Pôncio Pilatos detalha para a aparência de Jesus como a de um homem alto, com uma presença marcante que inspirava amor e respeito ao mesmo tempo. Ele descreve o semblante de Jesus como único, transmitindo um misto de reverência e tranquilidade. O cabelo de Jesus, segundo Pilatos, tinha a tonalidade de uma castanha madura, caindo naturalmente até os ombros. No topo de sua cabeça havia uma divisão natural, característica dos nazarenos, o que reforçava sua identidade cultural distinta. A descrição continua com a testa de Jesus, que Pilatos observa ser plana e delicada, refletindo uma suavidade incomum. Seu rosto era isento de manchas ou rugas, como se sua pele fosse protegida de imperfeições, e um leve rubor conferia harmonia ao seu semblante. Pilatos descreve ainda o nariz e a boca de Jesus como sendo perfeitamente proporcionais, sem nenhum traço que pudesse ser criticado. Sua barba, da mesma cor que o cabelo, era espessa, ligeiramente bifurcada e de comprimento moderado. Mas é nos olhos que Pilatos se aprofunda de forma especial. Ele menciona que os olhos de Jesus eram de um cinza claro, brilhantes e intensos, transmitindo uma sabedoria ancestral. Esses olhos, segundo o relato, eram capazes de reprovar sem palavras, apenas com um olhar. Pilatos menciona que a combinação de compaixão e nobreza no semblante de Jesus criava uma impressão de maturidade e respeito que tocava a todos. Além da descrição física, Pilatos dedica parte de sua carta à personalidade de Jesus, destacando sua seriedade e acessibilidade. Ele descreve Jesus como um homem de poucas risadas, mas que frequentemente chorava, revelando uma profunda sensibilidade e preocupação com os outros. Suas palavras, sempre sábias e equilibradas, impressionavam até mesmo os mais céticos. Pilatos menciona que a presença de Jesus era suficiente para inspirar respeito e admiração. Suas mãos e braços, segundo o relato, tinham uma graça especial que encantava os que o observavam. Mesmo diante de pressões e questionamentos, Jesus demonstrava serenidade e eloquência. Quando interrogado sobre suas crenças religiosas, respondeu com firmeza: Eu sou um rei, mas o meu reino não é deste mundo. Essa afirmação misteriosa e cheia de significado deixou Pilatos profundamente impressionado. Ao questionar Jesus sobre sua identidade divina, Pilatos relata ter ouvido uma resposta marcante: Tu dizes que eu sou, pois eu sou a verdade e a vida. Essa frase ecoou na mente do governador, que começou a perceber que estava diante de alguém cuja compreensão transcendia o mundo físico e os poderes terrenos.
Pilatos detalha as crescentes tensões políticas e sociais que cercaram o julgamento de Jesus. Ele explica que a situação em Jerusalém era volátil, com líderes religiosos pressionando pela condenação de Jesus e a multidão cada vez mais instigada. Embora Pilatos não encontrasse culpa em Jesus, a pressão para evitar uma revolta obrigou-o a tomar uma decisão que, em seu íntimo, sabia ser injusta. Relutante, Pilatos tentou apelar à multidão, oferecendo-lhe a escolha entre libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso conhecido. Para sua surpresa, o povo optou por salvar Barrabás e condenar Jesus. Diante dessa escolha, Pilatos lavou simbolicamente suas mãos, declarando que não seria responsável pelo sangue de um homem justo. No entanto, ele confessa na carta que esse gesto não foi suficiente para aliviar sua consciência. Ele narra os eventos sobrenaturais que ocorreram durante a crucificação, incluindo uma escuridão que cobriu o céu ao meio-dia e relatos de mortos que saíram de seus túmulos. Pilatos descreve esses acontecimentos como sinais de que algo extraordinário estava acontecendo, além de sua compreensão. Após a crucificação, rumores começaram a circular em Jerusalém sobre a ressurreição de Jesus. Pilatos relata que ficou intrigado ao ouvir que Jesus havia sido visto por seus discípulos e outras pessoas antes de ascender aos céus. Para verificar essas informações, ele enviou soldados ao túmulo, mas o local estava vazio e a pedra que o selava havia sido removida. Esses eventos despertaram um misto de fascínio e inquietação em Pilatos. Ele admite que nunca havia testemunhado algo tão inexplicável e que isso o levou a refletir profundamente sobre a figura de Jesus. Em sua carta, ele expressa que a convivência breve com Jesus transformou sua visão de mundo e o fez questionar a própria natureza do poder e da justiça. Pilatos conclui que a história que testemunhou em Jerusalém alteraria não apenas sua vida, mas talvez o destino da humanidade. Ele reconhece que a figura de Jesus transcendeu qualquer coisa que ele, como governador romano, pudesse compreender. Pilatos reflete sobre os desafios de governar Jerusalém, uma cidade cheia de tensões religiosas e sociais. Ele menciona que a província era notoriamente difícil de administrar, devido ao caráter imprevisível de seus habitantes e à constante ameaça de revoltas. A pressão exercida pelos líderes religiosos para condenar Jesus foi apenas um exemplo das decisões delicadas que ele enfrentou. Apesar disso, Pilatos confessa que se sentiu impotente diante do julgamento de Jesus, como se fosse apenas um espectador de um evento maior que ele próprio. Ele admite que, mesmo tentando preservar a paz, tomou uma decisão que sabia ser moralmente questionável. Pilatos também compartilha um episódio marcante. Quando viu Jesus pela primeira vez, ficou impressionado com sua postura serena e sua aparência distinta. Ele descreve Jesus como um homem de pele clara e cabelos dourados, em contraste com as pessoas ao seu redor. Essa visão ficou gravada em sua memória, reforçando a ideia de que Jesus era alguém extraordinário. Pilatos narra um episódio em que enviou seu secretário Manal para ouvir Jesus discursar. Segundo o relato, as palavras de Jesus eram tão profundas que superavam até os filósofos mais respeitados de Roma. Um exemplo mencionado é a resposta de Jesus a uma pergunta sobre pagar tributo a César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa frase demonstrava uma sabedoria política e espiritual que impressionou profundamente Pilatos. Apesar disso, a crescente popularidade de Jesus e a indignação dos líderes religiosos continuaram a gerar tensão. Pilatos menciona que recebeu várias queixas contra Jesus, mas decidiu conceder-lhe liberdade para ensinar e reunir discípulos, pois não o considerava uma ameaça ao Império Romano. Essa decisão, no entanto, só aumentou a pressão dos líderes religiosos, que ameaçaram recorrer diretamente a César caso Pilatos não agisse contra Jesus. Eventualmente, diante da iminência de uma revolta, Pilatos cedeu às pressões e ordenou a crucificação de Jesus. Ele admite que tomou essa decisão não por encontrar culpa em Jesus, mas para evitar uma crise maior.
Ainda assim, reconhece que essa escolha marcou profundamente sua consciência. Pilatos relata os eventos misteriosos que ocorreram no dia da crucificação de Jesus, descrevendo-os como sinais sobrenaturais que abalaram profundamente a cidade de Jerusalém. Ele menciona que, ao meio-dia, uma escuridão inexplicável tomou conta do céu, enquanto as estrelas ficaram visíveis e a lua parecia tingida de sangue. Esses fenômenos causaram terror entre a população, criando uma atmosfera de inquietação e reverência. Além disso, Pilatos narra relatos de mortos que foram vistos saindo de seus túmulos e caminhando entre os vivos, como se a própria natureza estivesse reagindo à morte de Jesus. Ele descreve esses acontecimentos como algo que jamais havia presenciado ou ouvido falar, aumentando ainda mais o peso emocional e espiritual daquele dia. Apesar de lavar simbolicamente suas mãos em um gesto de renúncia de responsabilidade, Pilatos admite que sentiu uma culpa esmagadora. Ele percebeu que a decisão de condenar Jesus tinha consequências que iam muito além de sua compreensão, transformando profundamente sua visão de mundo e de justiça. Após os eventos da crucificação, Pilatos confessa que a atmosfera em Jerusalém mudou drasticamente. Ele descreve a cidade como envolta em uma estranha melancolia, enquanto rumores sobre a ressurreição de Jesus começavam a se espalhar. Pessoas diziam que Jesus havia aparecido a seus discípulos e subido aos céus, deixando Pilatos intrigado e desconcertado. Em sua carta, ele relata ter enviado soldados ao túmulo para investigar, apenas para descobrir que ele estava vazio e a pedra que o selava havia sido removida. O mistério do desaparecimento do corpo de Jesus trouxe mais dúvidas e reflexões a Pilatos, que começou a questionar profundamente os acontecimentos que presenciou. Pilatos admite que sua convivência breve com Jesus o transformou de forma irrevogável. Ele reconhece que esteve diante de alguém cuja presença transcendeu o comum, alguém cuja missão parecia ter implicações muito além do entendimento humano ou das estruturas políticas romanas. Na conclusão de sua carta, Pilatos reflete sobre o impacto duradouro que Jesus teve em sua vida. Ele admite que, mesmo tendo cumprido seu dever político, sentiu que havia traído algo maior. O olhar sereno de Jesus, suas palavras de sabedoria e sua postura tranquila permaneceram gravados em sua memória, deixando uma marca que ele nunca conseguiu apagar. Pilatos reconhece que Jesus não era um homem comum, mas alguém que possuía uma essência espiritual única, capaz de transformar profundamente aqueles que cruzavam seu caminho. Ele descreve como os eventos em Jerusalém o fizeram questionar sua própria autoridade e as pressões políticas que enfrentava. Pilatos percebeu que, apesar de ser um governador romano com poder sobre a vida e a morte, esteve diante de alguém cujo impacto ia além do físico, alcançando o eterno. Ele conclui que a história de Jesus não seria esquecida e que, com o tempo, até mesmo o Império Romano reconheceria sua importância. Pilatos encerra sua carta com um apelo ao imperador Tibério, sugerindo que os acontecimentos em Jerusalém mereciam ser lembrados e preservados. Essa narrativa, segundo ele, não apenas marcou um ponto de virada em sua vida, mas talvez na história da humanidade. Pilatos menciona em um tom reflexivo como sua carta e os eventos que narrou poderiam ser vistos no futuro. Ele reconhece que sua posição como governador foi irreversivelmente marcada por sua interação com Jesus e pelos acontecimentos subsequentes. A descoberta da chamada Pedra de Pilatos, séculos depois, com seu nome gravado, reforça o vínculo histórico entre ele e os eventos que moldaram o cristianismo. Ele finaliza reconhecendo que, independentemente de seu papel político e das decisões que tomou, foi testemunha de algo que transcendeu sua compreensão. Pilatos vê Jesus como uma figura única, cuja mensagem de amor, justiça e redenção ecoaria muito além de seu tempo. Para ele, o breve encontro com Jesus foi suficiente para alterar sua visão de mundo e fazê-lo perceber que presenciou algo extraordinário e eterno. Essa carta, que une elementos históricos, espirituais e emocionais, deixa um testemunho de que Jesus foi muito mais do que um homem de seu tempo.
Ele representava uma força capaz de transformar não apenas a vida dos que o seguiram, mas também daqueles que, como Pilatos, desempenharam papéis cruciais em sua trajetória. Se esse relato tocou o seu coração ou despertou a sua curiosidade, não deixe essa mensagem parar por aqui. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais histórias que transformam nossa forma de enxergar o mundo. E não pare por aqui, já temos outros vídeos fascinantes à sua espera. Basta rolar para baixo e explorar o conteúdo que preparamos especialmente para você. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Que a paz e a sabedoria estejam com você, hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo.